acabando, gatinha, tá acabando, gatinho. Exercício número 18, né? Faltam só mais 3 aí pra gente fechar os 20. Os últimos 3 são exercícios de análise de gráficos, também aí relacionados à solubilidade das soluções. O que essas curvas desses gráficos nos mostram, né? Quando eu vou variando a temperatura, eu vou variando também a quantidade de soluto que eu consigo dissolver. E aí o gráfico vai me mostrando isso, né? Lá em 20 graus Celsius, qual que é a quantidade máxima? Em 40, 60 e 80 e assim sucessivamente. E aí a gente consegue fazer aí várias visualizações, né? Várias deduções a partir dessas informações aí contidas nos gráficos, tá bom? Curte aí o 17º também, curte esse vídeo aí para nós, por favor. 18º no caso, né? Já tô até variando já, o 18º. Exercício da FUVEST de São Paulo. O gráfico adiante mostra a solubilidade S, né, de K2CR2O7 sólido em água, em função da temperatura T. Uma mistura constituída de 30 gramas de K2CR2O7 e 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 90 foi deixada esfriar lentamente com agitação. Qual a temperatura aproximada que deve começar a cristalizar o K2CR2O7? Ou seja, ele tem uma quantidade dissolvida ali numa temperatura. Quando você começa a resfriar, a solubilidade começa a diminuir. Vai chegar um ponto que vai ter um excesso. E aí esse excesso vai começar a depositar ali no fundo, vai virar corpo de fundo, né? Vai formar os cristais sólidos. Qual que é a temperatura? Tá, então vamos analisar o seguinte. Aqui, esse eixo aqui do gráfico, ó, ele está falando da solubilidade, né, em gramas do K2CR2O7 para cada 100 gramas de água. Aqui o exercício me falou que eu tenho 50 gramas de água, certo? Então eu preciso lembrar disso. O gráfico está me falando de 100 gramas de água. Como eu tenho 50 gramas de água, então eu reduzi a capacidade de solubilidade, né, de dissolver na metade. Se 100 gramas dissolvem um tanto, 50 gramas vai dissolver a metade desse tanto. Concorda comigo? Então vamos lá. Qual foi a temperatura que foi falada aí? 90 graus Celsius. Ok. Aqui em 90 graus Celsius, ó, aqui em 90 graus Celsius, eu consigo dissolver, ó, 80 gramas do K2CR2O7, só que em 100 gramas de água. Em 50 gramas de água eu vou conseguir dissolver metade, certo? Eu vou conseguir dissolver 40. Vou conseguir dissolver 40. Tá, certo. Eu tenho quanto? 30. Não tenho 30? Então tá abaixo. Tá abaixo. Vamos resfriar. Vamos resfriar. Vamos chegar aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Certo? Vamos chegar aqui nesse primeiro ponto antes, né? Voltando aí na nossa... Voltando aqui na nossa temperatura. Esse ponto aqui, ó, ele é na temperatura de 70. Na temperatura de 70, 100 gramas de água conseguem dissolver 60. 50 gramas de água consegue dissolver 30 gramas, não é? Metade? 100 gramas de água dissolvem 60, 50 gramas de água dissolvem 30. 30 não é a quantidade que eu tenho aqui, ó. 30 não é a quantidade que eu tenho. Então, quando ele chega aqui em 70 graus Celsius, eu estou no limite. Eu estou no limite. Minha solução está saturada. Qualquer quantidade que eu reduzo, qualquer quantidade na temperatura que eu diminuo aí, se eu cair 1 grau Celsius a menos, para 69, então eu já vou ter um excesso ali de soluto que eu consegui dissolver. Então, na temperatura aproximada de 70 graus Celsius,
você já começa aí a cristalizar, né? Próximo, né? Tá falando de temperatura aproximada, né? Próximo de 70 graus Celsius, você já começa a cristalizar o K2CR2O7. Certinho? Beleza? Finalizamos aí o 18º. Te vejo lá no 19º. Beijo, gatinha. Beijo, gatinho.